Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Alma Livre. Hoje o nosso tema é organização. Lembrando que aqui é um espaço seguro para a gente falar sobre diversos assuntos, expansão da consciência, transição planetária, yoga, maternidade. E esse tema da organização veio muito a calhar, né, com esse momento da transição planetária, onde a Terra está elevando a sua vibração e cada vez mais a gente está enxergando nos detalhes coisas que a gente pode melhorar no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Recentemente eu descobri informações importantes sobre como a falta de organização afeta a nossa vida, a nossa energia, nosso campo espiritual. E eu fiz um curso sobre isso. Eu sou a doida dos cursos, né? Eu vejo um negócio interessante, se dá para fazer, eu vou lá e faço. E eu achei muito legal, porque assim, todos nós, eu acredito, a gente tem já na nossa mente, assim, que é muito gostoso você chegar em casa, ter a sua casa limpa, cheirosa, organizada, tudo no lugar. Mas é claro que nem sempre as coisas funcionam assim, né? Só que a gente tem isso que, eu preciso manter a minha casa o mínimo organizada para que as coisas funcionem no dia a dia. Inconscientemente, você sabe que a energia de uma casa limpa, ela é diferente da energia de uma casa bagunçada. Só que vai muito além disso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que beleza e ordem são as primeiras leis do universo. Isso quem diz é um dos mestres ascensionados da Fraternidade Branca. Então, tudo no universo funciona de forma organizada e harmoniosa. A desorganização, a bagunça, ela também bagunça o nosso campo energético, deixa a nossa mente confusa e sem clareza para tomar as decisões. E eu vou falar aqui exemplos do que eu fiz, né, depois desse curso, que me ajudaram bastante, não deixando claro que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, não sou, tá? Mas eu estou num processo de aprendizado. E eu achei muito legal trazer esse tema, porque pode ter coerência com aquilo que você está passando também. E de repente você começar a olhar para dentro da sua casa, tudo que você pode aos pouquinhos ir organizando e criando essa fluidez energética, né? Para que todos os ambientes tenham uma energia legal e flua a energia dentro da sua casa, enfim. Vamos lá, vamos começar a falar da bagunça. Então, primeira coisa que eu descobri é que lugares da nossa casa que têm uma energia densa e pesada, por questões emocionais ou mesmo por questão de bagunça, de muitos objetos, de coisas quebradas ou não usadas, excessos, né? Muitos excessos, eles criam miasmas. Então, veja a definição do que é um miasma. Miasma espiritual é uma energia densa, uma impureza ou um resíduo negativo que se acumula no campo espiritual de uma pessoa ou em um ambiente. Essa sujeira sutil surge de pensamentos ruins, emoções pesadas ou acontecimentos marcantes de dor e sofrimento. Então veja que aquilo que primeiro é um pensamento nosso, ele transcende o nosso corpo, né? Ele cria miasmas no nosso ambiente. Então, se você está com a energia muito baixa, tendo pensamentos sempre ruins sobre alguma coisa que vai acontecer, ou ali energias de dor e sofrimento, de doença, enfim. Se a gente não cuida desse campo nosso mental e emocional, a nossa casa vai se criando esses miasmas, né? Que são pontos onde a sua energia na casa está mais densa. Então, um guarda-roupa bagunçado, gavetas cheias de coisas que a gente não usa, coisas quebradas, muitas roupas, muitos sapatos, muitas coisas paradas que a gente não usa há muito tempo, e até mesmo lugares em que
você não gostaria de mexer, né? Porque são lembranças, às vezes, de pessoas que já foram embora e que estão drenando a sua energia. Então, o que que ajuda, né, a limpar essa energia? Lavar a louça, manter a casa o mínimo limpa e organizada, doar as roupas que não são usadas, consertar o que está quebrado, tentar limpar, nem que seja um pouquinho por dia, gaveta ali por gaveta, onde você sabe que tem bagunça, que tem coisa usada, coisa de banheiro, né? Que às vezes creme que a gente compra, coisa que a gente deixa vencer na geladeira, no banheiro, nos armários e não usa. Tudo isso vai criando esses miasmas, né? E vai fazendo com que a energia naquele local ela não flua direito. Então, assim, claro que a gente tenta manter a nossa casa organizada, não são todos os dias que isso é possível, mas sabe o mínimo organizado de você não deixar para outro dia a louça que precisa ser lavada do jantar, acordou de manhã, arrumar a sua cama, dar uma arrumadinha no quarto para não deixar as coisas tão bagunçadas. E o que eu aprendi nesse curso também é que assim, tudo tem que ser feito de uma forma leve. Então, eu não tenho tempo de olhar um cômodo inteiro, né? Tudo que eu tenho ali que doar, que organizar, que separar, mas eu consigo pegar uma gaveta por dia. Então é isso que você vai fazer: abrir o seu guarda-roupa, pegar uma gaveta, tirar dali dessa gaveta tudo que você não quer mais, que você quer doar, que você quer vender, ou roupa que está rasgada, que precisa de conserto, está faltando botão. E aí vai separando em sacolas, em caixinhas, né? É, quando eu fiz isso, deixa eu contar uma experiência minha aqui. A casa que eu moro há 2 anos e meio. E como meu filho nasceu um pouco antes dessa mudança, né, para essa casa, eu não tinha tido tempo ainda de pegar o meu guarda-roupa nesses 2 anos e fazer uma limpeza do jeito que ele precisava. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Então, eu consegui tirar 3 sacolas de roupa, sacolas grandes de roupas que eu não usava mais, sapatos, bolsas, alguns acessórios, de coisas que estavam ali paradas há muito mais que 2 anos, né? E por quê? Existem fases da nossa vida, então muitas vezes você está guardando ali uma roupa de uma versão sua que não existe mais. Então você olha para aquela roupa e fala: um dia eu vou usar essa roupa aqui. Esse vestido que você comprou de festa e usou uma vez só. Não, deixa ele aqui que um dia eu vou usar ele de novo. Ou, sei lá, um vestido de formatura todo cheio, né, de coisa. Claro que você pode guardar isso, mas faz sentido? Ou será que quando você tiver uma ocasião de novo para usar alguma coisa parecida, você não vai ter uma coisa nova? Então, não é sair comprando, né, tudo novo porque você doou várias coisas e agora tem espaço no seu guarda-roupa. É olhar para ele, que foi o que eu fiz, olhar para o guarda-roupa e falar: faz sentido tudo isso que está aqui? Então, nessa brincadeira de organização, eu tirei 3 sacolas de roupa do meu guarda-roupa. Na hora que eu olhei ele organizado, assim, com espaço, ele não tinha mais espaço, era roupa amarrotada para tudo quanto é lado. Eu olhei aquilo e falei assim: meu Deus, mudou a energia desse lugarzinho aqui onde está a minha roupa. Porque eu conseguia ver tudo que eu tinha de novo e tudo que estava ali fazia sentido. Então, eu guardei um vestido de festa, eu guardei roupas que eu usei já faz um bom tempo, mas que eu gosto muito, que eu sei que ainda fazem sentido manter ali. Mas eu fiz o compromisso comigo também. Se até o final desse ano eu não usar essas roupas que estão aqui, eu vou dar um jeito nelas também. E aí, o que que eu fiz? Algumas roupas eu levei em brechó, aqui na minha cidade mesmo, outras eu levei numa ONG de crianças e tal, porque lá eles têm até pessoas até 18 anos, então minhas roupas serviam, né? E fiz isso com o guarda-roupa do meu filho também, cobertores, um monte de coisa que a gente não usava mais, eu doei. E vou falar para você que eu senti a diferença na energia naquela mesma semana.
Então, é a questão da organização nas pequenas coisas, né? Por exemplo, uma mesa de trabalho organizada. É muito mais gostoso você chegar ali para trabalhar e ver a sua mesa organizada, se tem papéis eles organizados num cantinho, canetas e tal, do que chegar na mesa de alguém e ver aquele monte de post-it colado no vidro, aquele monte de caneta, papel espalhado para todo lado. Isso não causa na cabeça da gente uma confusão? Porque você sentar para trabalhar com aquele monte de informação em volta, o dia não flui, as coisas que você tem que resolver, elas ficam mais enroladas, porque só a parte visual, você olhar aquela bagunça, já também bagunça a sua cabeça. Então, por exemplo, arquivos e pastas, você salvar de uma forma fácil para você encontrar, né, o que precisa, é o que eu fazia. E é o que eu faço. A área de trabalho ali do seu computador, manter ela sempre limpa, com os ícones que você usa, não aquele monte de arquivo que poderia estar salvo em outro lugar, tudo ali na sua área de trabalho, a hora que você liga o computador, né? E-mails, né? No meu trabalho, eu não tinha o hábito de deletar e-mails antigos, eu deixava na caixa de entrada. Porém, eu sempre colocava para ler os e-mails ali do dia, os e-mails, ou fazer aquele filtro dos e-mails que ainda não foram lidos. E principalmente eu tinha ali no cantinho esquerdo um monte de subpastas, organizadas por tipo de assunto, por empresa, e aí tudo que era importante, documentos e tal, e-mails que eu recebi, jurídicos, é, enfim, coisas de projetos, extratos, não sei o quê, eu deixava sempre ali naquelas subpastas, porque eu sabia que se eu precisasse, eu ia lá, por empresa ou por assunto, e estava tudo ali. E a minha caixa de entrada funcionava desse jeito. Então, ao invés de ficar com aquele monte de e-mail tudo na tela, eu ia deixando só os não lidos e conforme eu ia lendo, eu já ia dando um destino para aquilo. Isso faz com que você organize melhor a sua cabeça. E aí você olha para aquele computador, para aquela caixa de e-mail e, nossa, beleza, tenho ali 10 e-mails para ler. E não 20, 30, né? Onde 5 ali não foram lidos ainda, o resto você já leu tudo. Então, são pequenas coisas que a gente consegue ser, assim, que não precisam de tanto esforço e você consegue devagarzinho ir mudando os hábitos, né? Eu acho que também é um hábito isso. Criar essa sistemática de organização, ela tem que ser um hábito. E aí, o essencialismo versus o minimalismo. O que que eu entendi nisso? Na minha vida, eu não sou uma pessoa minimalista. Isso não serve muito para mim. Mas eu consigo me enquadrar no essencialismo. Eu estou tentando me enquadrar nele. Então, comecei pelo guarda-roupa, deixar ali as peças que eu acredito que são essenciais para as estações do ano, para aquilo que eu vou precisar, e objetos, e sapatos, e acessórios. E eu vou devagar fazendo isso na minha casa também. Então, eu vou olhar ali o armário dos alimentos, né, a despensa, e tentar tirar tudo aquilo que eu sei que eu não vou usar mais para cozinhar, ou coisa que está vencida, coisa que está quase estragando, e as gavetas de bagunça, de coisas que a gente vai colocando lá dentro. Porque o essencialismo, eu acho que ele é a chave para a gente simplificar a vida, sabe? É. Quanto mais a gente conseguir simplificar as coisas no nosso dia a dia, vai facilitar essa liberação energética também. Então, assim, eu sei que, por exemplo, para mim não funciona ter um casaco de frio, uma bota, um tênis, sabe? Eu preciso de mais coisas. Eu gosto de ter mais coisas. Só que eu não preciso ter 8 casacos, eu não preciso ter 5 pares de tênis. Então, essa é a visão que eu acho que a gente tem que ir mudando do essencialismo. Porque pensa, quanto mais coisas você tem, mais coisas você tem para cuidar também, né? E quanto mais a gente simplificar a nossa vida em tudo, né, mais tempo a gente vai ter para cuidar de outras coisas que importam mais, né? Que são prioridades também.
Então, tem uma experiência que eu tive nos Estados Unidos que foi bem interessante também. Então, assim, eu fiz intercâmbio já há alguns anos e eu morei em 2 casas. Então, a primeira casa, que eu fiquei um tempo, era num bairro mais simples, né, lá em Nova York, no Bronx, e era de uma mulher que morava sozinha, então tinha eu e uma outra moça morando na casa dela naquele período. E a casa dela, uma belezinha, organizada, ela tinha esse hábito que a gente tem também de lavar o banheiro, manter tudo em ordem, tanto que quando eu cheguei ela passou as regras, tudo certinho e tal. Geladeira organizada, horários, né, das refeições e tal. Tudo bem. Aí depois eu mudei para um apartamento em Manhattan, que é um bairro, né, ali o centro, né, é um bairro, um lugar muito grande, né, e era um apartamento muito bem localizado, perto do Central Park, de um casal de idosos. O senhor, né, o marido, ele trabalhava ainda e a esposa era uma enfermeira aposentada. Então, assim, e era um prédio muito bonito, né? De muito assim, eles eram muito bem de vida. Só que o apartamento era uma coisa assim absurda de bagunçado. E tinha um quarto, acho que era um quarto, ou uma sala à parte, acho que era um quarto, que eu me lembro, que tinha tanta coisa lá dentro, mas tanta coisa. E daí eu lembro que ela falou assim pra mim, o nome dela era Rita. Esse quarto aqui era do meu filho, porque moravam só os dois, os filhos já tinham casado, né? Não moravam mais lá. E na hora que eu entrei naquele quarto, ela tinha colocado tanta coisa lá dentro, objetos de decoração, é... nossa, tinha tapete, tinha vaso, tinha. Só que era tudo coisa que, primeiro, ela não limpava e, segundo, ela não usava. Daí eu falei, meu Deus do céu, fora o resto, né? Mesa suja, com comida grudada, cozinha bagunçada. Aquilo, assim, foi um lugar bom para eu morar, porque era mais perto da escola. Só que, em contrapartida, eu pelo menos mantinha o meu quarto ali organizado, né? As coisas que eu ia comer e tal, eu mantinha, assim, tudo meio em ordem, porque eu não estava acostumada com aquela bagunça toda. Tanto que um dia eu recebi uma pessoa lá, né, para ver um negócio no meu computador. E aí, não sei por que que eu fui abrir um armário para procurar alguma coisa. Meu Deus, eu tomei um susto. Até barata saiu do armário. Porque era um armário assim onde eles guardavam as roupas de frio. Que eu fui numa época que não estava frio. Então tinha bota, casaco, um monte de roupa pesada assim. Só que tudo empoeirado, não estava limpo, né? As prateleiras não estavam limpas. Eu tive aquilo, aquilo ali tinha, acho que muitos miasmas, né? Trazendo agora para esse conhecimento que eu adquiri. Então, assim, era uma casa, era um apartamento em que foi bom, né? Eles eram pessoas muito boas, só que a casa em si, o apartamento, não tinha uma energia tão, tão leve por conta dessa bagunça, dessa sujeira. Isso afetava demais, assim, o meu dia a dia, né? Porque ao invés de eu focar ali em coisas que eu precisava fazer, eu passava o maior tempo do dia fora. E quando eu chegava lá, eu organizava só a minha parte, né? Um banheiro, o quarto, porque, meu, não tinha como. Era uma bagunça num nível que eu nunca tinha presenciado, sabe? E isso afetou, claro, o meu campo também emocional, né? Eu já estava em outro país, sozinha, num lugar que eu não conhecia. Enfim, foi uma experiência interessante e engraçada que eu lembrei agora por causa da bagunça. Aí uma outra coisa que eu queria falar é sobre uma experiência recente que eu tive, né, com a casa da minha mãe. Então, assim, a minha mãe faleceu em 2024 e 24 e a casa dela ficou sendo cuidada pela minha tia durante um bom tempo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi limpar a geladeira, né, tirar tudo dos armários da geladeira, tudo que estava lá. Eu peguei umas coisas para mim, minha tia também, e isso foi a primeira coisa que a gente fez. Depois, a casa ficou sendo cuidada pela minha tia um bom tempo. E aí, recentemente, depois de um ano,
que eu tive esse tempo e também acho que era o momento de ir lá e ver tudo que eu ia fazer com as coisas dela. Então, o que que eu fiz? Muitas coisas eu doei, outras coisas eu vendi, principalmente móveis, tal. A casa precisava de uma reforma, eu fiz essa reforma. E aí eu fui dando destino às coisas. Foi um trabalho de desapego gigantesco. Imagine o quanto é difícil isso. Se você não passou por isso ainda, eu te digo que é um exercício de desapego gigantesco. E também é doloroso, sim. Porém, fui dando destino às coisas, né? É até um tema interessante para um outro podcast falar sobre o desapego, que é o Aparigraha no yoga. Ele traz muitos ensinamentos, sabe? Mas isso é outro tema. Então, beleza, né? Qual era a minha intenção? Alugar a casa depois que eu fizesse todo esse trabalho. Então, eu reformei, vendi tudo que precisava ser vendido, doei bastante coisa, muitas roupas eu doei. Eu fiquei com pouca coisa mesmo, porque eu fiz esse exercício de deixar aquilo que fazia sentido para mim, sabe? E, e aí as pessoas iam visitar a casa, né? A corretora levava lá, um visitava, outro visitava. Ah, gostei da casa, mas não deu certo. Ah, gostei da casa, mas o valor eu não consigo pagar. Enfim, quando eu fiz a reforma na casa, terminando a reforma, eu e a minha tia, nós fizemos uma limpeza pós-obra, nós mesmos, nós duas, né? E só de entrar na casa depois dessa limpeza me trazia uma paz, sabe? Parecia não, a energia daquela casa mudou completamente depois que a gente fez tudo isso. E tinha ficado no quarto a cama da minha mãe. E aí tentava vender, não conseguia, tal. Me veio fazendo esse curso da organização um insight na mesma hora, assim, doar essa cama, sabe? Eu não sei o quanto tinha ali de apego, de sofrimento, eh, dela, né, que era ela que usava, mas me veio esse insight de doar a cama. Então, liguei no Lar dos Velhos lá da cidade e falei: "Olha, vocês têm interesse? É uma cama boa, assim, assim, assim". Na mesma semana eles foram buscar. Acreditem em mim, na semana seguinte eu aluguei a casa. Isso porque várias pessoas, como eu falei, tinham visitado, não tinha dado certo. Então, assim, existia ali alguma coisa que estava segurando aquela energia de fluir. Esse é um exemplo que eu acho que foi muito real para mim do quanto a organização, a limpeza e o nosso exercício, né, de doar também as coisas com o coração, né, doar coisas que a outra pessoa também vai receber, é, e pensando que aquilo vai fazer um bem, né, para o outro, e não doando com um sentimento de apego, de dor também, né? O quanto isso é importante. Então, a desordem, ela também afeta a manifestação dos nossos sonhos, né? O universo, ele entende vibração. Então, mesmo que você hoje, por exemplo, more numa casa que não é a casa dos seus sonhos, que não fica no lugar que você gostaria, cuide daquilo que você tem. Traga, de repente, energias que vão equilibrar ali, mantenha a sua casa em ordem, coloque umas plantinhas, que elas também são catalisadores de energias, né? E coloca umas plantinhas. Ah, eu gostaria muito de morar perto da natureza, mas eu não moro, eu moro no centro da cidade, cheio de prédio, né? Tipo São Paulo, assim. Traga para dentro da sua casa aquilo que você quer, né? Então, com isso, o universo vai entender que você quer mais daquilo e vai trazer para você e vão surgir, os caminhos vão se abrir, vão surgir pessoas, situações que viabilizam que isso aconteça. Porque se você tá num lugar que não é a casa dos seus sonhos, sei lá, e por isso você não cuida, você deixa bagunçada, suja, ah, precisa pintar a parede, mas não vou fazer porque eu não gosto de morar aqui, precisa consertar um negócio que está quebrado, mas eu não vou consertar porque eu não gosto de morar aqui. O que, que o universo vai entender? Que você precisa mais daquilo que você está vibrando. E aí é um ciclo, né? Uma repetição que não termina.
Então, entenda que a gente tem que vibrar em coerência com as coisas que a gente deseja. Só assim a gente consegue manifestar os nossos sonhos, né? Então, não adianta, eu acho, né, dando um exemplo simples, eu cuido de mim, eu cuido da minha mente, eu vou na academia 5 vezes na semana, eu medito, eu faço yoga, ou eu faço corrida, eu faço crossfit, e aí deixa a sua casa bagunçada durante a maior parte do tempo, as coisas desorganizadas. Então vale a pena a gente dividir um pouco o tempo, né? E tentar organizar, nem que seja uma coisinha por dia, para que você consiga ir equilibrando e equalizando dentro da sua casa. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a escala de Hawkins. Então, deixa eu explicar, porque é muito interessante o que ele traz sobre a vibração de cada sentimento que a gente tem. Então, a escala Hawkins, ou escala de consciência, é um mapa vibracional criado pelo psiquiatra David Hawkins, que mede estados emocionais e níveis de consciência humana. Então, ela utiliza uma escala logarítmica de 1 a 1000, onde as emoções densas vibram em frequências mais baixas e sentimentos elevados expandem a consciência. Então, qual é a intenção, né? A premissa central é que tudo no universo emite uma vibração. E segundo a teoria desse psiquiatra, o nível 200 de ponto lá, né, numa escala de 1 a 1000, é um ponto crítico de transição. Então, tudo abaixo disso drena energia e é destrutivo, enquanto tudo acima de 200 promove uma vida melhor e uma evolução espiritual. Eu deixei até aberto aqui o, o gráfico dele para poder explicar. Então, por exemplo, as energias de culpa, vergonha, humilhação, desespero, tristeza, arrependimento vibram abaixo de 75 pontos, né, digamos assim. O medo e a ansiedade 100, ódio e raiva 150, orgulho 175. Então veja que quanto mais baixo, né, mais denso o sentimento, menos pontos ele tem. Lembrando que isso é uma escala de consciência. E quais são os sentimentos ali que vibram acima de 200, né? Então, coragem, a verdade, disposição, otimismo, perdão e aceitação vibra 350 pontos. E veja que amor, alegria, paz, são emoções muito elevadas. Gratidão, né, que fica ali nesse meio, nessa pontuação também. São sentimentos que vibram acima de 500 pontos. A paz vibra, a paz e felicidade, 600 pontos. Então veja como isso afeta a nossa consciência também, né? Estudando tudo isso, eu compreendi que a organização material da nossa vida afeta diretamente o nosso campo energético, emocional e espiritual, fazendo com que não tenhamos clareza nos momentos críticos, roubando a nossa disposição, o nosso ânimo e propicia um campo para conflitos e discussões. Então, afeta o sono, porque se a energia está densa e pesada, a gente não dorme bem. Enfim, tudo que está dentro de nós está fora também. Então, muitas vezes, para a gente reorganizar dentro, a gente tem que começar reorganizando fora também e ter esse reflexo interno. A nossa casa, por exemplo, é um reflexo da nossa vibração. E cuidando dela, nós estaremos cuidando da nossa mente e do nosso espírito. Então, esse é um podcast que foi voltado para a organização. Espero que você aproveite esse conteúdo. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, comente para que essa mensagem chegue a mais pessoas e a gente consiga, de forma coletiva, levar mensagens boas e elevar a nossa vibração. Muito obrigada pela sua presença aqui. Gratidão. Namastê.